De hoje, gente, é sobre respiração celular. Essa é uma matéria introdução para a bioquímica. Então, vocês vão ter um semestre todo explicando só isso aqui, um detalhe. É, Então, primeiro eu vou começar falando como que a sua célula ela funciona. Primeiro, quando você respira, você não respira assim só para o seu pulmão. A função verdadeira disso é passar o oxigênio para todas as suas células. Porque a sua célula precisa dele. E precisa para quê? Para poder produzir energia. É graças ao oxigênio que seu corpo ele faz o metabolismo e mantém você vivo. Então o oxigênio ele é fundamental. Como que funciona? É, o oxigênio ele chega primeiramente ao seu pulmão, certo? Claro, isso é óbvio. Mas aqui no pulmão tem uma pequena estrutura, uma inervação que se chama brônquios. E na ponta dos brônquios tem os bronquíolos, que é bem na extremidade mesmo. E nessa extremidade ainda tem uma estrutura que se chama alvéolos pulmonares. Vocês estão vendo aqui de azul, né? E é por esse alvéolo pulmonar aqui, ele é muito pequeno, a gente não consegue ver a olho nu, precisa de uma ajuda para poder ver ele. E é a partir dele que o oxigênio é passado para o nosso sangue. Como que isso funciona? Nós temos pequenos vasos sanguíneos que são muito pequenos, se chamam capilares. E o alvéolo pulmonar, ele é muito pequeno também. Então fica fácil o alvéolo passar o oxigênio para esse vaso muito pequeno. Então, como que ele faz para passar o oxigênio para o capilar? Ele só fica ali fazendo uma pressão nele e através de pressão o oxigênio passa para as hemácias, que são essas pequenas estruturas sanguíneas aqui, ó. E é elas que levam o oxigênio para todas as células do nosso corpo. Agora eu vou falar sobre a mitocôndria. A gente já viu um pouco sobre mitocôndria, né? Que ela é uma organela que está dentro da célula e ela que é a maior responsável pela produção do ATP. A organela que faz ali a respiração celular. Como que ela funciona? O oxigênio ali que está sendo transmitido para a célula, ele é consumido e aí vira ATP. E a organela, essa organela, a mitocôndria, está presente em todas as células eucariotas, tá? Em todas. Eu acho que o Germano até deu isso em uma prova, um teste, se eu não me engano. É, P e significa o que mesmo? Até fosfato de. Como que é? o ATP, É, adenosina trifosfato. O adenosina. ATP é a moeda energética do nosso corpo. Ele é simplesmente energia química. A gente chama de ATP, que é uma forma abreviada, mas quando fala ATP, quer dizer que é a energia química que faz o nosso corpo funcionar. Então, ATP é energia, tá? E aqui tá falando que ela fornece o ATP diretamente no local necessário. Por quê? Digamos que você precisa de energia no músculo. Então, a mitocôndria, ela vai jogar esse ATP, essa energia que ela produziu, ali diretamente no músculo, aonde você precisa, diretamente na fibra, que é o local que você vai precisar imediatamente dele, porque ele é, de certa forma, uma energia imediata. E ele só funciona na presença, e essa respiração, ela só funciona na presença do oxigênio, tá? Eu vou explicar mais pra frente o que que acontece quando não tem o oxigênio, como que o corpo produz a energia. Gente, olha o que acontece. O nosso corpo, para ele produzir o ATP, ele precisa do nutriente mais o oxigênio. Com o nutriente só, ele consegue energia, só que precisa do oxigênio para produzir uma energia mais eficiente. Se tiver só o nutriente, ele faz um processo que chama fermentação. Vai dar só 2 ATPs. Com o oxigênio, vai te dar 32 ATPs. É muito mais, não é? Então, o oxigênio é ali fundamental. Então, o que acontece? Para o seu corpo funcionar, resumindo, você precisa comer e respirar. Você vai ingerir o nutriente e respirar. Isso faz o seu corpo funcionar.
E aqui embaixo, vocês estão vendo que eu coloquei uma setinha? Isso aqui embaixo é uma tradução dessa fórmula. Essa fórmula aqui que acontece basicamente. A gente come nutriente, respira e produz o CO2 aqui. Esse CO2, ele é simplesmente o que sobra ali, um resto, junto com água, entendeu? Dessa respiração celular, desse processo. E junto disso tem o ATP. Isso aqui é simplesmente o processo de transformação que acontece no nosso corpo, durante o metabolismo. Ele metaboliza isso aqui e sobra isso aqui. O CO2 a gente bota para fora, né? Como falando de CO2, a gente inspira o oxigênio e coloca para fora o CO2. Também sobra água que vai para o nosso corpo e o ATP, que é a energia que a gente precisa. Aqui embaixo eu coloquei bem direitinho o significado de tudo, tá? O nutriente, o que é esse nutriente? Carboidrato ou lipídio, geralmente, que é o que dá mais energia e, assim, mais rápido. O O2 é o oxigênio. No metabolismo, o que é que isso vira? O resíduo, que é o CO2, ele é um resíduo, e água. O ATP, eu coloquei aqui o que que ele é, que é energia química. Eu escrevi bastante para ficar bem fácil de entender, tá? E aqui, sobre a estrutura da mitocôndria. A mitocôndria, diferente das outras organelas, ela possui um DNA próprio. Não ficou bem embaçada essa imagem, mas eu vou explicar. Nós, os seres humanos, a gente tem o nosso próprio DNA, que ele é sintetizado dentro da célula, certo? Dentro do núcleo. Só que a mitocôndria, ela é isolada, ela não precisa disso. Ela tem ali a sua própria estrutura que ela se mantém. É como se a mitocôndria fosse uma organela que não fizesse parte da célula. Ela chegou ali e vive dentro da célula. E eu vou explicar para vocês na teoria da endossimbiose que isso faz sentido, tá? É Além como se ela vivesse por si só, né? disso, eu vou explicar isso um pouco melhor. A mitocôndria, além de possuir um DNA próprio, ela possui uma dupla membrana. Ou seja, fora essa membrana de fora, tem essa membrana de dentro aqui, que é chamado de endomembrana. Dentro dela é como se fosse duas membranas. Tipo núcleo, entendeu? Só que a da organela, ela é muito mais complexa. E ela faz a própria síntese proteica, que é aquele negócio que a gente viu do DNA, RNA, proteína, entendeu? Tem ali o ribossomo na outra aula sobre membrana. Teoria da endossimbiose. Ela explica como que a mitocôndria foi parar dentro da célula e como que está ali funcionando para poder ajudar a gente. Primeiro eu vou falar com vocês o que é a simbiose. Endo, vocês sabem que é dentro, né? Uma coisa que acontece dentro é endo. E simbiose? Simbiose é quando dois organismos se associam ali e um beneficia o outro. No caso, a mitocôndria fornece muito mais energia para a célula e, em troca, a célula fornece abrigo, proteção e nutriente para a mitocôndria. Então, é ali uma relação. E os cientistas acreditam que essa relação que deu origem à célula eucariota atual. Vocês estão vendo aqui nessa última imagem que tem duas mitocôndrias, por quê? Como ela produz um DNA próprio, ela é capaz de se reproduzir, se multiplicar. Pode ter várias mitocôndrias aqui dentro. Legal, né? Nessa teoria diz, eu até escrevi aqui, que eles acreditavam que antigamente, há muitos bilhões de anos atrás, né, a mitocôndria, ela era uma bactéria, que ela foi fagocitada, vocês lembram que fagocitada é ali englobada, comida pela célula, só que ela não foi digerida. Ela foi ali, ela começou a fazer parte da célula. E isso começou a produzir energia com grande eficiência para ela. Produção de energia química. Gente, existem duas vias metabólicas que vocês vão estudar hoje, né, no momento. As outras vias metabólicas vocês vão estudar em bioquímica, as principais que vocês precisam saber é a fermentação e a respiração celular. A fermentação, ela é uma via metabólica que acontece na presença de oxigênio. Não, quer dizer, desculpa, a fermentação, ela acontece sem o oxigênio. E ela acontece no citoplasma, entendeu? Que é essa fermentação? Vocês reparam que quando vocês treinam, fazem um exercício físico, seu corpo fica dolorido? Os músculos? Porque ali tem o lactato, é essa fermentação. Quando você força o seu corpo mais do que você deveria, o seu corpo sente isso. Então, ele para de pegar nutriente e oxigênio para te dar energia. Ele pega só o nutriente. Então, vai te dar menos energia, certo? Então,
Quando não tem o oxigênio, produz esse ácido láctico, entendeu? E isso vai causar ali uma dor muscular futuramente. Então é por isso que tem que ter muito cuidado quando treina, não pegar mais do que deveria ou ir mais do que consegue, senão sente essa dor aí. Esse E tem ácido pessoa que lático fala, que é como é que fala? É a cãibra, né? Através do não, ácido não é lático, não? cãibra. Cãibra é uma Não? distensão. É. Ah, tá. O ácido Eu achei que lático, tinha a ver. ele é realmente um ácido que seu músculo produz ali quando você força mais do que deveria e para de dar oxigênio para o seu músculo. Ele sofre uma fermentação, entendeu? Aí a Ô, glicose. Rick, Oi. qual célula que se reproduz? A mitocôndria. Não, não é uma célula, entendeu? A mitocôndria. Ela é uma organela que está dentro da célula. Ela é um órgão da célula, entendeu? Ela se reproduz por conta própria. Nem é, entendeu? Obrigado. Beleza. Então, é isso que acontece. E a respiração celular, ela acontece na presença de oxigênio. É, e ela tem uma fase no citoplasma e uma fase dentro da mitocôndria, enquanto a fermentação é só no citoplasma. E como vocês viram, a fermentação ela dá menos energia, porque não tem o O2, então tem uma fermentação. É uma energia extra que seu músculo pega para poder ele fazer o exercício, mas acaba dando dor depois. E como que você faz para isso parar? Por incrível que pareça, treina mais. Você vai descansar o seu músculo, no outro dia você continua treinando, mesmo que doa. Uma hora esse ácido láctico ele vai ser consumido. E olha como que é esse processo. Tem aqui o nutriente. Quando você tem só o nutriente, o seu corpo faz a fermentação. Isso acontece no citoplasma. Para quê? Para te dar o ATP, que é a energia. Agora, com o oxigênio, vai acontecer a respiração celular. Uma fase vai ser no citoplasma e a outra dentro da mitocôndria, para dar a mesma coisa, que é o ATP. Gente, nessa fermentação, sabe quanto de energia que te dá? 2 ATP. Com a respiração celular, dá 30 ou 32. Então é muito mais, né? Com oxigênio. Ô, Rick, Oi. volta o slide, por favor. Sim, senhor. Esse processo de fermentação e respiração celular são dois processos distintos? Ou, por exemplo, pode acontecer a fermentação e, com o resultado da fermentação, acontecer mais um processo que gera mais Então, energia em cima? são duas vias. Eu vou explicar isso um pouco mais detalhado à frente, porque quando você ele consome o oxigênio e o nutriente, seu corpo tem duas opções ali na cadeia do metabolismo. Tá ali sofrendo metabolismo, né? Catabolismo e anabolismo ao mesmo tempo. Então, vai produzir uma molécula que chama piruvato. Eu vou até explicar um pouco mais sobre ela depois. Se pegar ali uma via da fermentação, vai te dar esse dois. Ou então ele pode pegar a via ali da respiração celular, que vai te dar mais energia. Então ele pode pegar uma das duas vias. Como que o seu organismo sabe qual que vai pegar? É exatamente isso. É, se acontecer uma condição tipo essa da musculação, que você forçou mais do que deveria e perde o oxigênio do músculo, ele vai usar a fermentação. Então é tipo assim, só quando é necessário mesmo, sabe? Que ele vai poder fazer isso. Só quando realmente é necessário. Porque em condições normais acontece a respiração celular. Entendi, Essa obrigado. fermentação que você. Desculpa. Essa Hum, fermentação que você falou é o ácido lático, né? Isso, é o ácido láctico. Ah, Na verdade, o ácido lático ele é um produto da fermentação, porque a fermentação ela gera o ácido lático, que dá essa dor, ou então o etanol, que é álcool. Porque vocês sabem que quando o açúcar ele é fermentado, ele gera álcool. E álcool no músculo, sim. Inclusive, tem um distúrbio de algumas pessoas que não podem comer açúcar. Por quê? Quando essas pessoas comem açúcar, o açúcar vira álcool e a pessoa fica bêbada, mesmo sem ter bebido nada. Entendeu? Existem pessoas que têm essa síndrome. É. Reações acopladas. O que que é isso? São reações de oxirredução, que é a Com licença, componente. Rick. Pode falar, Daniel. A minha dúvida, Rick, qual é o motivo por causa que o açúcar consegue ele virar álcool dentro do corpo? É porque o açúcar nem precisa ser dentro do corpo. Se você pegar um vidro, colocar açúcar em uma fruta e deixar tampado, você pode abrir 5 dias depois que vai estar com cheiro de álcool.
entendeu? É porque quando o açúcar é fermentado, ele vira álcool. É uma transformação química que acontece com o açúcar. Isso acontece dentro do corpo também. Obrigado. Beleza? É o processo de fabricação de cachaça, né? Isso, é um exemplo. Agora vamos, gente. Eu acho que eu tenho uns 20 slides, então eu vou correr hoje, tá? Reações acopladas. São reações de oxirredução. O que é uma oxirredução? São duas reações que acontecem ao mesmo tempo, entendeu? Que é ali de uma oxidação, que é quebra, e redução, que é síntese. Por incrível que pareça, redução, aqui no caso do metabolismo, é fazer, não é reduzir, é fazer mais, entendeu? É como se fosse fabricar mais. Então, oxidar é a mesma coisa do catabolismo. E a redução é a mesma coisa do metabolismo. Só troca o nome aqui, tá? Então, aqui embaixo eu coloquei que oxidação é igual quebra, catabolismo. E redução é igual síntese, que é o anabolismo. Vocês sabem o que é isso já, né? Então, é a conversão de energia química. São reações de oxidação e redução que acontecem ao mesmo tempo no corpo. Enquanto um oxida, a outra reduz. O que está acontecendo? Eu peguei aqui como exemplo um aminoácido. Vocês lembram que a proteína é formada por moléculas pequenas chamadas de aminoácido. O aminoácido o seu corpo precisa dele. Só que para quê? Para poder ali usar o nutriente dele. E como que vai fazer isso? Vai fazer esse processo de oxirredução. Vai oxidar, quebrar e sintetizar ao mesmo tempo. Então, vai quebrar os componentes do aminoácido, que vai gerar o CO2 e água, que é o que? O lixo. É o produto que dá, né? E ao mesmo tempo, vai aqui criar uns componentes, que vai ser usado pela célula. Ou seja, vai quebrar esse aminoácido para usar a energia dele, entendeu? Deu para entender essa parte da oxirredução? Oxidar e reduzir ao mesmo tempo. E reduzir é a mesma coisa que ele fabricar, sintetizar. É o anabolismo. E geralmente, gente, nessa oxirredução, muitas vezes gera íons, tá? Que nem aqui eu tenho um hidrogênio. O hidrogênio aqui é um íon positivo, um próton. Aqui eu coloquei para ficar melhor. A oxirredução é oxidação mais redução. E para isso aqui acontecer, precisa de uma coisinha para fazer. É a enzima. Essa enzima, gente, vai causar uma. Esqueci o nome da. Desculpa. Vai catalisar a reação. O que é catalisar? Vai fazer acontecer mais rápido. Então, quando a enzima entra em ação aqui, vai fazer o que tiver aqui virar o produto. Por exemplo, eu tenho aqui uma açúcar. A hora que eu ponho a enzima, vai fazer a açúcar metabolizar mais rápido e vai fazer virar outro produto. Como, por exemplo, o álcool. A fermentação precisa de enzimas que vão fazer essa reação acontecer. Vai catalisar ela. Catalisar é a mesma coisa que fazer acontecer mais rápido. Tá? Agora eu vou falar sobre a respiração celular em si. Respiração celular, gente, é o processo de transformação da molécula orgânica em energia. Moléculas orgânicas a gente já estudou, que é lipídio, proteína e esse tipo de coisa. E isso na presença de oxigênio, tá? A respiração, ela dá um saldo energético em ATP, que é a energia que a gente precisa, de 30 ou 32 moléculas. E lembra, gente, que essa quantidade de ATP 30 ou 32 é para cada vez que a glicose aqui, que é a molécula que a gente vai usar, ela passa por todo esse processo gigantesco. Cada vez que uma molécula de glicose aqui quebrada passar por esse processo, vai gerar 32 ATPs. É dividida geralmente em 4 etapas assim básicas, tá? Que é a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Então tá. Então lembra disso, tá? A glicólise, lise é quebrar, que vai quebrar a glicose para te dar a energia. Aí esse resultado da glicose quebrada vai vir aqui para o ciclo de Krebs. E daqui vai vir para a fosforilação oxidativa para gerar o ATP que você vai precisar no final. Eu vou explicar passo a passo, tá? Então não precisa ficar com medo disso aqui. A primeira fase, como eu falei, é a glicólise. O que é isso? Ela é o processo de quebra da glicose.
a gente tem a glicose. Essa glicose vai ser quebrada em duas, tá? Deixa eu ver se eu tenho outra foto aqui. Essa foto aqui é um pouco melhor. Aqui, vocês estão vendo nessa primeira imagem aqui, que eu tenho uma glicose. Quando ela sofreu o processo de quebra, lembra que vai entrar a enzima aqui, vai fazer acontecer o processo? Ela vai ser quebrada em duas. Então, vocês estão vendo que tá a metade certinho. Aqui, uma molécula de glicose é quebrada em duas partes. E cada uma dessas partes é chamada de piruvato. Entendeu? Piruvato. Por que que a molécula sofre essa quebra? Porque para entrar na segunda etapa, ela não consegue entrar inteira. Só que ela vai sendo quebrada e sintetizada até ela conseguir entrar na próxima etapa do ciclo. Vamos voltar aqui para poder explicar tudo com calma. A quebra da glicose é dividida em duas moléculas chamadas piruvato. Então, uma molécula de glicose vai ser quebrada em duas de piruvato. No processo, a produção de 2 ATPs e de 2 NADH. Eu coloquei aqui o significado, tá? Que o ATP é a energia química, como vocês sabem. E o NADH, ele é um transportador de elétron, porque quando acontece a glicose, não gera só o ATP, também gera elétrons. Só que esses elétrons têm que ser transportados lá para o final, e é o NADH que faz isso. Então, durante esse processo, sempre é produzido aqui 2 ATPs e 2 NADHs no final. E nessa etapa não precisa de oxigênio ainda, tá? Depois que vai precisar de oxigênio. Aí vai para a via de anaeróbica ou a via aeróbica. Por isso vocês já viram que tem dois exercícios, tem exercício aeróbico e o exercício anaeróbico. É um grande exemplo disso. A glicose é uma via central do catabolismo da glicose, ou seja, ela que vai quebrar ali no processo a glicose. Ela vai produzir, na verdade, 4 ATPs, só que vai precisar de 2 para poder dar o combustível suficiente para isso acontecer. Então, esses 4, com 2 que ela vai ter que pagar, né? Porque para fazer o processo acontecer, é como se ela desse 2 ATPs para gerar 4. Só que esses 2 que ela deu, ela vai ter que pegar de volta. Então, no final de contas, vai ficar 2 do mesmo jeito. Então, ela vai produzir 4, mas vai ficar só com 2. O que o Germano geralmente pede, gente, é isso aqui. Ele quer saber o que que gasta e o que que produz. Então, no processo da glicose, da glicólise, vai produzir os 2 piruvatos, 2 NADHs e 2 ATPs, tá? No processo final da primeira etapa. O Germano, ele sabe que isso aqui é muito complicado e geralmente ele quer só o produto final, que é isso aqui, ó. Vai sofrer todo aquele processo de quebra ali da glicose, para gerar 2 piruvatos, 2 NADHs, que é os transportadores de elétrons, e 2 ATPs, que é a energia. Então, viu? Das 3 etapas, a glicose deu só 2. É pouco, né? ATP. Até os 32 que a gente precisa. Aqui eu tenho outro exemplo, só que aqui eu já encaixei aquele primeiro exemplo, que eu tenho a molécula da glicose. Aqui ela está sofrendo a oxirredução, que é a oxidação e redução ao mesmo tempo. Então está consumindo e produzindo ao mesmo tempo, e gerando aqui os 2 piruvatos que a gente quer. Depois que ela gera o piruvato, para poder entrar no ciclo de Krebs, que é a próxima etapa, esse piruvato tem que sofrer uma transformação. Se ele seguir a via aeróbica, ele vai continuar o processo de respiração para gerar os 32 de energia. Só que se ele seguir a via anaeróbica, que é a outra via, aqui eu tenho um pouco mais explicado para vocês. Isso aqui, gente, eu coloquei esse tanto de palavras só para ficar bem explicadinho para vocês lerem depois, tá? Mas eu vou explicar por aqui, pela imagem. Então, aqui eu tenho os 2 piruvatos. Se o piruvato ele seguir a via com ar, ele vai dar continuidade ao processo. E no final vai dar ali os 36. Aqui tá 36, mas depende muito da quantidade. Geralmente é 30 a 32, tá? ATPs. Se ele seguir a via sem ar, vai ter a fermentação, que vai ter ali uma oxidação incompleta. E vai ter como resíduo ácido láctico, que nem eu falei para vocês, que é ali usado pelo músculo como fonte de energia quando não tem o oxigênio, ou álcool. E a energia ainda é só 2 ATPs, é muito pouco. Essa via da fermentação gera 2 ATPs, muito pouco. E a via com ar gera muito mais, né? Então, por isso que vocês estão vendo por que que a via é tão eficiente, por que que a mitocôndria é tão útil. Gera muito mais energia para a gente.
Aqui realmente é só explicação escrita para vocês lerem depois, tá? Agora vamos para a segunda etapa. Lembra, a primeira etapa foi a glicose, que fez todo aquele processo de quebra da glicose para gerar 2 ATPs, 2 NADH e 2 piruvatos, tá? Então teve todas aquelas quebras para poder fazer isso no final. Então, quando deu origem ali ao piruvato, o piruvato teve que ser transformado. E ele é transformado em quê? Em uma coisa que dá para entrar no ciclo de Krebs, porque ele não aceita qualquer molécula ali. Tem que ser uma molécula que possa ser incorporado nele. Para isso, o piruvato é transformado em quê? Acetil. Então, a glicólise dá origem aqui aos dois piruvatos, que vai virar acetil-CoA, nesse processo de oxidação do piruvato. Quando ele sofre a oxidação, ele vira o acetil. Depois que o piruvato virou o acetil, vai entrar aqui na segunda etapa, que é o ciclo de Krebs. Alguma dúvida até aí da primeira etapa, que gerou ali os produtos? O piruvato sofreu uma oxidação e virou o acetil. E o acetil vai entrar agora na segunda etapa, que é o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs está ligado à respiração celular, né? Isso. Se seguir a via anaeróbica, não passa pelo ciclo de Krebs, vai direto, dá só 2 ATP. Só que pegando o ciclo de Krebs, ele continuando o ciclo, vai dar mais energia, tá? É por isso que a gente vai agora para o ciclo de Krebs, porque a gente está falando de respiração celular. Então tem que ter a segunda e a terceira etapa ainda. No ciclo de Krebs, gente, não acontece mais no citoplasma. Acontece agora dentro da mitocôndria já, tá? Ou seja, ali na glicólise produziu os piruvatos, eles entraram ali dentro da mitocôndria através da membrana plasmática. Vocês lembram disso, né? Que atravessa a membrana plasmática e entra na célula. Agora ele já precisa do oxigênio, que ele sofre a oxidação do piruvato e vira o acetil. Esse acetil vai entrar dentro do ciclo de Krebs para poder gerar mais energia ainda. Então, esse ciclo de Krebs, gente, acontece em 8 etapas. É enorme as etapas. Muita coisa que acontece. Só que vocês vão ver cada etapa na bioquímica. Aqui vocês não veem todas. Só na bioquímica que vocês vão ver uma por uma. É assim, né? Não é tão fácil. Então, dá 2 voltas para cada molécula de glicose que entra na respiração celular. Então, a glicose, ela é quebrada em 2 moléculas. Cada molécula vai passar uma vez no ciclo de Krebs. Como ele produz 2 moléculas, passa 2 vezes. Então, vai gerar o dobro de energia, né? Você só tem que saber disso, que cada molécula passa só uma vez no ciclo. E como são 2 moléculas, vai passar 2 vezes para gerar energia. Ele pega o acetil-CoA, que eu escrevi aqui, que é produzida pela oxidação do piruvato. Agora, o que o Germano pede sempre é o produto, né? Então, no ciclo de Krebs, o que ele vai te dar como produto? Vai dar 2 CO2. Lembra, você inspira o oxigênio e bota para fora o CO2. Então, o CO2 é o que é um resíduo. 3 NADH, que é um transportador de elétron, e o FADH2 também é um transportador de elétron. Entendeu? Porque aqui você produz o ATP. Só que junto com o ATP você produz o transportador de elétron, que vai ajudar o ATP lá no final do processo, tá? Essa é a função principal desses transportadores. Eles vão ajudar o ATP lá no final a produzir mais energia. Por isso que produz o NADH desde o começo aí vai só produzindo. O que é esse GTP aqui? Oi, Ele é um tipo de energia oi. também. Oi? Esse processo, nesse processo também inclui o suor, né? Não, 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 não. não. Só é outra coisa. Só é uma secreção. O corpo joga fora, tá cansado. Esse processo realmente é para dar energia para a célula. Só isso. Rick, Oi. me explica de novo essa questão de dar 2 voltas para cada molécula. Tá. Na glicólise é a quebra da glicose. Vai Sim, produzir 2 moléculas, porque a glicose é quebrada em 2. Entendeu? Que nem sim. tá aqui, ó. Aqui, uma glicose é quebrada em 2 piruvato. Cada Mas aí, piruvato vai passar separadamente no ciclo de Krebs. Entendeu? sim. Aí isso vai. Aí,
Pode falar. Seria uma volta para cada molécula, né? Aí é só uma volta, porque uma molécula vai passar e vai virar ATP, a outra vai passar e vai virar também ATP, entendeu? Só que isso, Não, gente, acontece tudo ao mesmo tempo. Eu tô falando fase separada, né? Primeira sim, etapa, segunda etapa e terceira etapa. Só que acontece tudo ao mesmo tempo, uma bagunça enorme. Deus é muito bom para fazer um trem desse. sim, Isso é porque acontece tudo ao mesmo tempo. na escrita, tipo, que dá 2 voltas para cada molécula. Então, seria, por exemplo, 4 voltas, entendendo assim, entendeu? Ah, entendi. É porque 2 voltas para cada molécula de glicose dá duas Sim, voltas desculpa, eu não expliquei direito, né? Porque é quebrado em duas. Então o piruvato dá uma volta, o outro piruvato dá outra volta. Aí sim, vai só produzindo energia no final. Por isso certo. que dá duas Obrigada, cada, tá? certo. E aqui o GTP, gente, é a mesma coisa do ATP, é um tipo de energia, tá? Ou da ATP, que é uma energia, ou GTP, que também é uma energia, tá? Ô, Rick, Então, só uma questão aqui rapidinho. pode falar, Esse Júnior. produto aqui é de cada piruvato isolado ou é o produto dos dois, da molécula de glicose, no caso, depois De do cada processo de... piruvato. Ah, sim. Gente, tudo isso que eu vou falar é o que acontece em uma volta de um piruvato. Aí vai passando vários piruvatos, é porque esse processo acontece o tempo todo, então vai vindo vários passando ali. Só que eu tô falando o que acontece com uma volta só, entendeu? De um só que Tá tá ali ok. passando, de uma molécula, né? Por nada. Então vai dar esse produto, ou seja, vai consumir ali o acetil, que o piruvato virou o acetil, porque teve que virar outra coisa para passar aqui. Aí esse acetil vai dar origem a esses produtos aqui. O CO2, que vai ser descartado, os dois transportadores de elétron, que vai ser usado lá no final para ajudar o ATP a dar mais energia. No final, gente, esse processo, essa segunda etapa, sabe quanto de energia que dá? 2 ATP só. A glicólise deu 2 ATP. Ciclo de Krebs deu 2 ATPs. Mas a gente precisa de quantos ATPs? 32, né? Então, assim, então você já vê que a próxima etapa é a que dá mais energia. Aqui é o ciclo de Krebs completo. Só que é resumido, né? Claro. Tá só o produto final. É grande, né? Aqui, um ácido pirúvico só, tá? Tá passando por isso aqui tudo e virando um acetil. Sofre muito processo de quebra até conseguir dar resultado ali ao que a gente quer, né? Que é o FADH, o CO2. É um processo bem complexo. Então, mas vocês vão ver tudo isso com calma em bioquímica. Agora a terceira etapa, e a última, que é a fosforilação oxidativa. Nela acontece a maior produção de ATP a partir do ADP. As moléculas carregadoras de elétron FADH2 e o NADH, que são aquelas produzidas ali nas outras fases, elas levam os elétrons para dentro da cadeia transportadora. Essa cadeia transportadora, gente, de elétrons, foca nessa palavra, cadeia transportadora de elétrons. É um processo que acontece entre as duas membranas da mitocôndria. Lembra que eu falei com vocês que a mitocôndria tem duas membranas? Entre as duas tem ali um espaço, e dentro desse espaço acontece esse processo aqui. O NADH2 ele é um transportador de elétron. E lembra que eu falei que esses transportadores de elétron vão ajudar a produzir o ATP no final? E é nessa hora que eles vão agir. Eles vão chegar lá e entregar os elétrons que eles pegaram. Eles estão o quê? Transportando elétron. Então eles vão entregar os elétrons para a cadeia transportadora. E nesse processo é produzido de 26 a 28 ATPs. Enquanto nas duas era só 2, aqui é 26 a 28, é muito mais, graças à ajuda desses transportadores. Eu coloquei aqui um vídeo, gente, que explica direitinho como que essa cadeia funciona. É bem interativo, sabe? Mostrando as moléculas passando. Gente, é muito fácil por esse vídeo. Eu lembro que quando eu fiz bioquímica, eu assisti ele, foi tiro e queda, assim. Foi muito bom para poder entender. Isso tudo aqui é respiração celular. Então, aí, a hora que eu mandei o slide, vocês assistam esse vídeo aqui, tá? Que ele é muito bom. Agora chegamos aqui na cadeia transportadora, tá? A cadeia transportadora é uma parte dessa terceira etapa, tá? A terceira etapa é a última. Então, o que que acontece? Ela ocorre na membrana interna, lembra? Que a mitocôndria tem duas membranas. Deixa eu mostrar aqui que é melhor. Aqui. Vocês lembram da bicamada fosfolipídica, né? Na bicamada fosfolipídica tem umas proteínas.
Para que servem essas proteínas? Para as moléculas passarem por ela. E agora as moléculas vão passar, né? Isso aqui é a membrana de fora da mitocôndria e essa aqui, onde está essas proteínas, é a membrana de dentro. Então, vocês lembram que o NADH e o FADH vão entrar em ação agora? O NADH, ele vai chegar e vai dar o elétron para aqui, para a membrana. Esse elétron vai passando de membrana, de proteína em proteína, até ele ir para fora, entendeu? Então, o NADH deu o elétron que vai passando de proteína em proteína até ele ser mandado embora para fora. Só que ele é mandado embora para fora, não como elétron mais, ele vira O2 e H2O. É o que o elétron vira ali, ele produz, né? Sofre uma transformação e gera isso aqui. Só que o que acontece, gente? Quando esse elétron está passando de um para o outro, ele gera uma corrente. Então, vocês lembram numa aula que eu falei sobre o gradiente de concentração? O lado mais concentrado vai para o menos concentrado? Enquanto o elétron está fazendo esse processo, tá vindo uns íons aqui de hidrogênio, tá pegando carona com ele. Ele chegou aqui, um hidrogênio veio e pegou carona. Veio para cá, outro hidrogênio aproveitou que ele estava aqui e falou: eu vou ali, né? Aproveitar que ele tá passando e vou entrar junto. Pegou carona, entendeu? Em cada processo, um hidrogênio vai e pega carona. Aí, quando aqui fica muito cheio de hidrogênio, fica positivo demais. Então, lembra que o positivo vai sempre para o lado menos positivo, para o lado negativo? E isso forma o gradiente de concentração. Então foca bem nessa parte. O, o, os íons positivos aqui aproveitam o fluxo do elétron para poder entrar. E quando aqui acumula muito hidrogênio, ele passa para dentro da célula. Então forma uma corrente que não tem gasto de energia. Isso é o que? O transporte passivo. Está passando para dentro da mitocôndria de novo. Só que enquanto passa, está ali, tá fazendo uma corrente, certo? Tem aqui uma proteína que chama ATP sintase. Enquanto aqui está acontecendo um fluxo, o ATP sintase funciona como uma turbina. É como se fosse uma hidroelétrica. Enquanto a água passa, a turbina gira, certo? Então está acontecendo isso. Os prótons estão passando para dentro da mitocôndria e a turbina está girando. Enquanto ela gira, produz o que? ATP. Igualzinho uma turbina mesmo. Está passando ali o fluxo de prótons e a turbina girando, produzindo ATP. E é assim que produz ali os 26 ou 28 ATPs que o corpo precisa. Então, esses 28 ATPs, mais da fosforilação, mais os 2 ATPs do ciclo de Krebs, mais os 2 ATPs da glicólise, formam o que a gente tem lá, os 32. Tá? Aqui eu deixei escrito tudo, tá? Processo certinho. Ocorre na membrana interna, a energia é liberada na forma de prótons, e isso é capturado usado na produção do ATP. É capturado e usado como? Na turbina. Enquanto aqui enche de prótons, eles vão depois ser atraídos para dentro da célula, da mitocôndria, para dentro da mitocôndria. Enquanto eles passam, faz a turbina girar e produzir o ATP. Essa turbina aqui chama ATP sintase. E o nome dessas proteínas são complexos. Tem que complexo 1, complexo 2, complexo 3 e complexo 4. Tá? E esse transportador de elétron serve para isso, dar o elétron que vai ali fazer um fluxo e durante o processo de passagem desse elétron de um complexo para o outro, o hidrogênio vai pegando uma carona. E quando tiver cheio, ele vai ter que sair uma hora, né? Isso vai gerando ali a corrente. É por isso que é chamado de um transporte, né? Então, deu para vocês entenderem direitinho as 3 fases da glicólise. Olha que o hidrogênio sai é que provoca a Exatamente. O a hidrogênio, energia, né? o hidrogênio sai mais para dentro da mitocôndria de volta. É um ciclo. Por isso o nome é ciclo, né? Na Aí, saída dele que fornece energia. isso, porque a hora que ele sai, faz a ATP sintase ali girar, mexer. Então funciona como uma turbina. Isso gera o ATP final. Então, só repassando. A glicólise acontece no citoplasma, que produz o quê? 2 ATPs e 2 NADHs. Depois disso, ela produz o piruvato, que ele sofre uma oxidação
e vira o acetil. Depois esse acetil vai para o ciclo de Krebs. Lá dentro sofre uma série de 8 etapas, dando origem a esses produtos aqui. Depois esses produtos vão continuar ali no processo de catabolismo e anabolismo ao mesmo tempo, um processo cabuloso, e vão para a terceira etapa, que é a fosforilação oxidativa. É outra oxidação. Então, vocês repararam que o processo todo é oxidativo? Está quebrando o tempo todo. Só que tem uma via que chama via anabólica, que é uma via de síntese. Vocês vão ver isso em bioquímica. Vocês vão ver que o mapa metabólico é gigante. Deixa eu até ver se eu consigo uma foto aqui do mapa metabólico, que vocês vão ver como que ele é complexo. Vocês vão ter que estudar ele todinho. Mapa metabólico. Eu vou parar a apresentação, mas eu vou apresentar de novo, tá, gente? Espera aí. Pronto. Isso aqui é o mapa metabólico. Só tem foto bem ruinzinha, mas acho que dá pra ver. Hoje tá chovendo, gente, minha internet tá muito ruim. Enfim, eu acho que dá pra ver mais ou menos, né? O mapa metabólico, gente, ele é cheio de via. Ele é enorme. É enorme mesmo. O que a gente está estudando. Vocês conseguem ver a minha setinha aqui no computador? Sim. Então, deixa eu voltar aqui. Nossa, não dá para ver nada. Então, a glicólise está acontecendo nessa linha aqui, ó, que a setinha está passando. O ciclo de Krebs é isso aqui, ó. E a fosforilação é isso aqui. A gente está vendo só esse pedacinho aqui, ó, que tem e é gigante. Imagina tudo isso aqui que está rolando ao mesmo tempo no seu corpo. Tem aqui a via que sintetiza o Desculpa, lipídio. você está usando mouse? Tô. Não tá dando pra ver não, né? Faz o seguinte, seu mouse tem scroll? Nem tem. Tem aquele negócio de rolar? Tem. Segura Ctrl e dá uma roladinha. Eu tentei, mas aí fica pequena a imagem, olha. Ruim, né? Mesmo para fora não tá dando? Mesmo pra fora. Estranho. Então, gente, aí depois vocês pesquisam que é melhor. Vocês pesquisam em mapa metabólico, que vocês vão ver que é gigante, é cheio de vias nele. Então, gente, vocês entenderam bem isso aqui? A glicólise, ciclo de Krebs, a segunda etapa, e a fosforilação, tá? Lembra que na fosforilação eu ainda coloquei bem escrito aqui para ver se fica fácil de entender depois. Aqui, conforme os íons H+ fluem a favor do gradiente, ali seguindo a corrente do rio, ele vai indo para a matriz mitocondrial. Isso vai produzindo ATP, porque ele faz a turbina ali girar, e isso produz ali os 26 ou 28 ATP que seu corpo precisa. O Germânio explicou isso aqui em um slide. Eu estou explicando em 10, tá? É mais slides. Só que eu acho que explicando assim, acho que fica mais fácil de entender, né? Aí tá aqui. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão que vocês querem que eu volte e explique de novo? Eu tô gravando, aí eu vou tentar disponibilizar o vídeo lá, tá? Para vocês reassistir de novo, tal. Isso do começo aqui, gente, é só uma base, sabe? Para vocês entenderem o que está acontecendo. Para que serve essa enzima aqui? Tudo isso aqui acontece por causa da enzima. Aqui entra uma enzima aqui e faz a glicólise ser quebrada e virar piruvado. Entra outra enzima e vai fazendo vira nas coisas. A enzima vem, faz a reação acontecer e vira ali outra, entendeu? É graças à enzima que tudo isso aqui está acontecendo. É graças à enzima. Então ela é muito importante. Os componentes aqui, no caso que a gente viu, foi o NADH,
e o FADH, que está saindo, né? E o ATP, está saindo ATP e NADH, que são os transportadores. O produto final é o que a gente teve. Como, por exemplo, digamos que essa oxidação aqui foi da glicólise. Foi a glicose. Ela foi oxidada, porque a enzima fez ali a catálise e virou piruvato aqui. Glicose virou piruvato, só que no processo deu 2 ATP e 2 NADH. Isso aqui está acontecendo tudo ao mesmo Aí, tempo. nessa representação, o produto não é o ATP, não, né? O produto. Não, o produto é o que gera quando acontece a oxidação. Que nem Sim. aqui, eu tenho aqui, digamos que isso aqui seja um aminoácido. Esse aminoácido sofre uma oxirredução e vai virar aqui outro componente, entendeu? Só um exemplo. O produto final é o ATP. Então, aqui, eu ainda coloquei o significado de ATP, de NADH, que é o transportador de elétron, quantos que gera no processo, que o Germano, ele geralmente faz um quadro, tá, gente? E nesse quadro, ele coloca assim, quanto que a glicose gasta? Quanto que ela produz? Isso durante as provas deles. E eu acho que deve pedir da mesma forma nessa aí, tá? Então é por isso que é bom você saber isso. Quais os produtos? Piruvato, NADH, ATP. Aí o piruvato sofre uma oxidação e vira o quê? Acetil. O acetil, ele entra no ciclo de Krebs. Ele ali sofre todas aquelas etapas ali e dá esses produtos aqui. NADH, FADH, GTP, o ATP. Aqui tá 2 GTPs, mas eu acho que são 3 que ele gera, tá? E os 2 ATPs. A fosforilação, falando de novo, é o processo que vai pegar os produtos ali que sobrou do ciclo de Krebs, que foi o FADH e o NADH, e o ATP. Para que ele usa esse ATP? Porque esse ciclo aqui não acontece do nada, ele precisa de uma fonte de energia. Então ele pega esse ATP que o ciclo de Krebs gerou e usa como combustível para poder começar esse ciclo. E o NADH e o FADH ele usa para poder passar os elétrons aqui. Quando o elétron vai passando até ele virar o H2O, vai aqui pegando os hidrogênios, pegando carona com ele, e a hora que encher, vai sair fora, fazendo fluxo. E nesse fluxo aqui, que vai gerar o ATP sintase, produzindo o ATP. Esse, Beleza, gente? esse fluxo tem alguma coisa a ver com aquela questão de Do gradiente de concentração? É passiva ou exatamente isso aqui. passiva Isso, uhum, e é isso aí ativa? que está acontecendo. É por isso que vocês tiveram todas aquelas aulas antes dessa. Isso aqui é o processo aquele processo ativo e passivo, entendeu? Como é que está enchendo de hidrogênio positivo, ele vai ser atraído para onde? Pro negativo. Então tá aqui do mais concentrado, que ficou muito concentrado, para o menos concentrado. Isso não gasta energia. Como não gasta energia, produz. Então tá produzindo o ATP. Só que isso aqui, gente, está acontecendo na mitocôndria, tá? Aquele outro processo que a gente viu na membrana plasmática acontece na célula inteira. A mitocôndria é um pedacinho da célula, só uma organela dela. Então, na célula inteira, acontece isso aqui de outra forma. É, vai passando as moléculas pelas proteínas e tal. Aqui é exatamente esses íons positivos. A hora que encher de íon positivo, vai fazer um fluxo que vai fazer a turbininha aqui girar e dar a energia. Essa energia vai ser mandada para fora da célula ali para fazer tudo acontecer no nosso corpo. Então, quando a gente respira, a gente respira para isso, para fazer a nossa célula funcionar. Ela usa o oxigênio com o nutriente que a gente come para poder dar energia para a gente respirar e tudo. A gente usa ATP o tempo todo, não só quando você faz um exercício, quando você respira, quando você dorme, o seu corpo está ali funcionando o tempo todo. O seu cérebro, gente, usa cerca de 3 gramas de glicose, entendeu? Então, seu cérebro ele está funcionando, está gastando o tempo todo. Vocês têm alguma dúvida? Eu vou voltando os slides aqui. Então, se alguém tiver alguma dúvida.
Só falar. O Germano também, a gente costuma perguntar o que que é essa teoria da endossimbiose, tá? Pelo menos ele sempre perguntou. Não sei se ele vai perguntar agora. Então, não sei se vocês sabem o que é isso. É que muito antigamente a célula eucariota ela produzia pouca energia. Então, para ficar mais eficiente, a mitocôndria foi ali consumida por ela. Eu deixei bem resumido, na verdade, porque a explicação é enorme. É um artigo gigante. Só que eu tentei resumir o máximo possível como que aconteceu esse processo, tá? Então, é só vocês lerem aqui que vocês vão ver essa associação que aconteceu entre a mitocôndria e a célula eucariota, e assim ela ficou muito mais eficiente. E a mitocôndria, ela é uma organela independente, né? Ela ali se multiplica, produz ali seu próprio material genético e a energia. Aqui eu deixei a fórmula bem explicadinha. Isso aqui é o que está acontecendo no seu corpo o tempo todo. Tá? Nutriente mais O2 e produzindo tudo isso aqui. Só que essa fórmula desse tamanhozinho aqui, isso aqui tão simples, acontece com aquelas 3 etapas gigantescas lá. É muita coisa que está acontecendo no seu corpo. E embaixo eu coloquei só sintetizado o que significa cada coisa, para ficar fácil de entender. Vocês vão ver mais sobre isso aqui em anatomia. Eu acho que vocês já até viram, né? Anatomia. Vocês já tiveram aula de anatomia? Ainda não? Não. Então, na anatomia, vocês vão ver com detalhe que isso aqui acontece, gente. O que que é a respiração? O que que é o capilar? Porque no seu corpo você tem as artérias, as veias, as vênulas, as arteríolas e os capilares. Viu? É muito nome. Não é só veia que você tem. Vocês vão aprender muita coisa ainda. O capilar é o vaso sanguíneo mais fino que tem. Ele é tão fino que ele é formado por uma camada de célula só. Estão vendo? Só uma camadinha de célula. Então fica fácil essa difusão. Através de pressão, os alvéolos pulmonares, que é uma parte do pulmão, transfere o oxigênio para eles. Gente, e da mesma. Vocês lembram que um dos produtos finais ali do ciclo de Krebs foi o CO2? Esse CO2 volta para o sangue. E a hora que volta para o sangue, ele traz de volta para onde? Para os alvéolos aqui. Então, através de pressão, o sangue dá de volta o alvéolo, é o CO2, e você bota ele para fora. Você respira, põe o O2 para dentro. Expira, põe o CO2 para fora. Beleza? Você entendeu aí, ô Júnior? Por alto? O que que é, tal? Ai, gente, vocês deixam? Entendi, obrigado. Beleza. Ajudou bastante. Beleza. A explicação do Germano tem muita informação, é muita coisa. E eu vi a videoaula e, nossa, meu Deus. Pois é muita coisa. Então, assim, Foi até que já tinha comentado isso. Ele tem tanta. Ele sabe muito, então ele põe muita matéria para fora, sabe? Mas E às vezes gente. fica difícil entender. Mas Ele gente, sabe o muito. Germano é um doutor, ele é foda, ele é muito inteligente. Então ele vai passando para vocês tudo que ele sabe, tudo mesmo. Então aí, só que o que ele cobra mesmo são essas partes aqui só. Que nem eu falei com vocês, eu não vou passar tudo que ele passou. Eu vou passar o que ele geralmente foca mais, o que ele costuma cobrar mais, entendeu? E o que geralmente cai nos exercícios, né, claro. Então, beleza, gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Não. Não, Rick. Obrigadão. Beleza. Então eu vou encerrar, tá? Por hoje. Tá. Ok. Falou. Ô, Rick, Oi. tem só uma perguntinha que seria bom fazer fora da gravação. Beleza. Vou só parar de gravar aqui. Como que para de gravar?